Hoje vamos entrevistar aqui no nosso canal a escritora e poetisa Shirley Vilhena, conterrânea de Petrópolis, que é presidente da Academia Brasileira de Poesia, Casa de Raul Leone. Olá, Shirley. Tudo bem? Oi, Fátima. Oi, Cid. Oi, queridos que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui no canal do nosso querido casal Fátima e Cid Moreira para essa entrevista. Sinto-me honrada, porque já acompanho o trabalho desses dois queridos há muitos anos e tivemos a oportunidade de estreitarmos laços, o que para nós é um grande privilégio. Quando você começou a ter contato com a poesia, hein? Bem, eu comecei a ter contato com a poesia em meados de 2006, na ocasião em que comecei a acompanhar o trabalho de Fernando Pessoa, o extraordinário já falecido poeta lusitano, aquele que diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Pois bem, foi encanto à primeira vista, com todos os seus heterônimos, com sua descrição de personagens, com toda a sua delicadeza, com sua profundidade, com sua humanidade, com sua realidade. Realmente não há quem não se encante com Fernando Pessoa. Sei que Cid é um grande admirador do poeta lusitano e aqui rendemos todas as homenagens a ele. Pois bem, depois em 2009, numa ocasião em que passava por uma questão afetiva, eu escrevi algumas linhas poéticas, mas naquela ocasião jamais poderia imaginar que era uma poesia. Imagina se eu naquela ocasião poderia pensar que eu me tornaria uma poetisa. Não. Mas esse poema eu guardo até hoje e ele se chama Histórias de Amor. Foi escrito no momento de catarse e tem um carinho muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele diz assim: havia um coração que fora fechado e que de tão desconfiado duvidara do amor. Um dia, sob um luar inspirado, uma peça ao coração foi pregada. Era ele lá estava, de um local inesperado. De repente o coração se enamorara. Dias de sol e noites rasgadas ao coração revigorara. E o caminho do coração atormentado, a doçura dele o encantara. Mas as dores que o coração outrora trazia o confundira, e o temor desnorteou o coração pueril. Ele precisou ir, o coração se entristeceu, as lágrimas pulsaram, mas ao coração ele sempre se fizera presente, já que por ele o coração se libertou, e a crença no amor o coração conquistou. Qual o tema que mais te comove na poesia? O que mais me comove na poesia, sem dúvida nenhuma, é o cotidiano. Embora seja considerado uma poetisa lírica que consegue externar muitos os sentimentos, eu gosto muito de relatar o cotidiano, das mais singelas ocasiões às mais elaboradas, como por exemplo, meu sobrinho quando nasceu há 12 anos, na maternidade da minha irmã, eu fiz um poema em homenagem ao nascimento dele. Já fiz um poema para o maestro João Carlos Martins, que muito me honrou, porque ele leu, eu postei no Instagram dele e ele leu e fez um agradecimento e disse que tinha ficado feliz. Como também já fiz um poema para uma pedinte na rua. Eu achei tocante, ela vendia umas canetinhas e fui conversar com ela, era uma senhora chamada Josefina, e muito me comoveu e eu fiz um poema, ela nem ficou sabendo disso. Como também é um vendedor de picolés aqui no Lago Quitandinha, na minha cidade de Petrópolis. Também acho aquele senhor com uma singeleza, uma peculiaridade muito grande assim na venda dos picolés, como já fiz um poema para o maestro Felipe Prazeres, na ocasião em que pela academia pude entrevistá-lo,
Então, o cotidiano, para vocês terem uma noção, é o que me comove. Ver o movimento de uma formiga, ver o cantarolar, ouvir, melhor dizendo, o cantarolar dos pássaros, sentir a presença do divino em minha intimidade. Inclusive até eu tenho já um projeto, já quase finalizando, de um livro que vai ter muito essa pegada do divino, que muito me toca. Então o poeta ele está sempre com um olhar para o seu entorno, que é de onde retira a sua matéria-prima para as composições, e é o cotidiano que me inspira. Shirley, por que você resolveu criar ou participar da criação de uma academia de poesias? Bem, eu resolvi aceitar o convite para participar de uma academia de poesia, primeiro para estar junto a outros poetas que compartilham dos mesmos valores poéticos que eu. Seria uma grande confraternização. O segundo seria a oportunidade de poder divulgar a poesia para todos que gostam e possam vir a gostar da ideia. Porque poesia há em tudo. O poema é a poesia escrita, mas a poesia há no sorriso da criança, no abraço do casal idoso, no sussurrar do vento, no cantarolar dos pássaros, na harmonia da natureza, no trovão, na chuva. Em tudo há poesia, numa boa música, numa reunião entre amigos, no choro do bebê. Realmente eu parto dessa ideia de que a vida é uma poesia. Então seria uma grande oportunidade para estar difundindo essa ideia. O que nós fazemos enquanto diretoria da academia nas mídias sociais, com entrevistas, um núcleo diversificado de cultura e tudo mais. Então, essa seria a minha intenção de ingressar na academia, de poder viver a poesia e tudo que eu conquistei e de bom em minha intimidade através dela. Existe bastante interesse da população por poesia? Se há bastante interesse da população por poesia, eu entendo que há sim. Porque se falarmos assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. Quem não se recorda desses versos da época de escola? E toca a todos nós. Até os mais incrédulos é capaz de tocar, sim. O que acontece é um pouco da falta de conhecimento e acesso. Uma vez eu escutava o maestro João Carlos Martins, ao ser perguntado se as pessoas gostam de música clássica, e ele falar a mesma coisa, que quando ele leva, por exemplo, a música para as periferias, as pessoas vibram. Então é tudo uma questão de acesso. Quando eu tenho a oportunidade de levar a poesia para pessoas até que não têm o hábito, elas se sensibilizam. Então eu vejo que assim, que as pessoas têm interesse, porque a vida, como eu disse, ela é a poesia pura. Então quem não vai se sensibilizar com a vida, que é poesia pura? Petrópolis é uma cidade com muitos poetas. Petrópolis é uma cidade tradicionalmente conhecida com muitos poetas. Inclusive há um livro do professor Paulo César dos Santos, que é poeta, foi o fundador da Academia Brasileira de Poesia, Casa de Raul de Leone, que completa 40 anos agora em 2023, chamado Poetas Petropolitanos, uma Saudade, que ele cataloga aproximadamente mais de 100 poetas que passaram aqui por Petrópolis. Entre eles eu cito Dom Pedro II, muitos não sabem, mas Dom Pedro II, né, o nosso grande imperador, que conhecido também por toda a sua capacidade de adquisição de conhecimento e divulgação e contribuição pela cultura do país, era poeta. E Raul de Leone, né, o jovem, que teve seu único livro, que se chama Luz Mediterrânea, e até hoje é um verdadeiro sucesso.
e tem uma tradição sim de poetas na cidade. Não sei explicar se pelo fato de termos uma cidade inspiradora sob o ponto de vista da natureza, o clima que favorece, né? E toda a topografia, não é por ser a minha cidade, mas Petrópolis é adorável. Amo minha cidade e sugestiono a todos que possam vir aqui conhecê-la. E o setor público? Ele colabora ou incentiva essa arte? Bem, eu espero que o setor público possa colaborar ou incentivar essa arte, né? Porque a poesia é tudo de bom, só passa uma mensagem bacana, tocar corações. Então já deixo aí a mensagem, sobretudo para a nossa cidade de Petrópolis, para que as portas possam estar sempre abertas para essa possibilidade da troca bela entre poesia, população e o bem. O Chile, quais as qualificações necessárias para ser considerado um poeta? A principal característica para ser um poeta, me reportando a Jung quando diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma, seja apenas outra alma. Então eu diria, ao tocar através da poesia uma alma, seja apenas outra alma. Então, muito mais do que as técnicas necessárias, claro, se você for ingressar numa academia, digamos, de trova, vai precisar conhecer o estilo, numa academia mais tradicional de soneto, vai precisar conhecer, digamos, um soneto alexandrino, as métricas, um sonetilho, mas mais importante que todas essas técnicas é você saber que através da poesia, através da mensagem do seu interior, você vai estar tocando outro interior. Então, deixar a sensibilidade, a beleza, a doçura, a candura, tudo que a poesia é capaz de proporcionar, a jorrar. Por isso que eu, particularmente, gosto muito de trabalhar temas de autodesenvolvimento nas poesias. Eu gosto de estudar esses temas e gosto de colocar na poesia, para sempre ser um elemento de motivação aos corações e almas. O estudo linguístico é um dos quesitos para o criador de poesias? Não vejo como o requisito necessário o estudo linguístico para se fazer uma poesia, né? Para se compor um poema, porque até uma pessoa sem estudo nenhum, ela pode e deve externar a sua sensibilidade através de um poema. Então, da forma que ela conseguir se manifestar, da forma que ela conseguir escrever. Mas, naturalmente, né, o aperfeiçoamento no nosso caso, né, da nossa língua portuguesa, eu vejo como pontual, no meu ponto de vista. Eu gosto, de vez em quando, eu gosto de fazer algum cursinho e sempre sigo professores de língua portuguesa para que eu possa ter mais intimidade, mais conhecimento com a língua, porque valoriza, né? Valoriza e a gente prestigia o vocabulário, a gente prestigia a nossa linguagem, que é tão bonita e tem a sua importância. Necessário não é, mas eu gosto de prestigiar e estar sempre aprendendo. Podemos, por exemplo, verificar Machado de Assis, que trouxe, inovou ao seu tempo, né? Que trazia a citação de outros escritores. Então, essa robustez no poema, não para deixá-lo prolixo ou de difícil acesso, não, mas para deixá-lo ainda mais belo. Eu vejo sim como algo interessante que devemos buscar esse preparo. O Chile, para a gente finalizar, estudar os grandes poetas e as diferentes fases de suas obras é um dos atributos da academia? Não, para estar na academia não é obrigatório estudar os poetas e suas fases, mas é aquela questão: se estamos numa academia de poesia, é natural que o poeta tenha interesse em fazer esse estudo por conta própria. Portanto, já estamos programando desde do ano passado, por uma questão de logística, foi adiada, uma live sobre Mário Quintana.
Então, é muito comum o próprio poeta, cada um de nós, buscar esse conhecimento, né? O próprio Fernando Pessoa, que eu já citei, embora seja um poeta também considerado moderno, no seu poema Todo Poeta é um Fingidor, há um estilo clássico ali, obedecendo a métricas. Então é natural que haja essa curiosidade do poeta da academia no estudo dos poetas e as suas fases. Obrigado, Shirley, pela atenção. E, mais uma vez, sucesso para os membros da academia. Um grande abraço. Em reconhecimento, carinho e amizade ao casal Fátima e Cid Moreira, preparei uma surpresa, uma homenagem poética, um poema que diz assim: ao casal Fátima e Cid Moreira. Era noite, após um concerto no Palácio da Cidade. Lá estava o ícone, o incomparável Cid, e a seu lado uma dama, que o tratava com todo cuidado, postura essa visivelmente de quem ama. Era Fátima, jornalista, mulher forte e de fibra, uma comunicadora nata, que utiliza a visibilidade pública para o bem coletivo. Mulher sensível e extremamente atenciosa com seu marido. Se precisar saber sobre alimentação saudável, sucos naturais e até sobre tratamento de saúde, o canal do casal vem bem informar. Cid, o jornalista da voz potente, por décadas tornou-se referencial para a família brasileira e mesmo após a sua aposentadoria, continua a proporcionar harmonia, sobretudo com a locução de passagens da Bíblia. O casal, além de ocupar um espaço de prestígio na nossa cidade de Pedro, já se transformou em queridos para o coração desta poetisa e de sua família. Vocês merecem as glórias de vidas vividas com galhardia, sem medo de seguir na caminhada estreita das boas porteiras. Recebam a homenagem da poesia com a fragrância da rosa mais perfumosa, digna das almas grandiosas. Com carinho, Shirley Vilhena, poetisa.